Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Wilton Hicks. Nós vamos continuar nesse vídeo a tratar um pouquinho do retiro de Advento e Natal que nós propomos agora nesse ano de 2021. Nós propomos fazer um momento de oração nesse Advento, nesse Natal, utilizando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, usando a metodologia proposta por Santo Inácio de Loyola. Mas antes de começarmos a falar diretamente do que são os exercícios espirituais, nós precisamos conhecer Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é o fundador da Companhia de Jesus, o fundador da Ordem dos Jesuítas, aquela que nosso Santo Padre, o Papa Francisco, fazia parte antes de iniciar o seu papado. Santo Inácio nasceu em 1491 e faleceu em 1556. Essa é uma oração de Santo Inácio, uma oração que mostra bastante a característica desse santo e que mostra bastante a característica dos exercícios espirituais. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Essa oração de Santo Inácio mostra bastante esse desejo de Santo Inácio de fazer a vontade de Deus. E é isso que essencialmente nós vamos buscar com esses exercícios espirituais nesse retiro proposto para esse tempo de Advento e de Natal, aqui na Paróquia Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, que é a mística, a grande doutora, a professora da oração. É a doutora da oração. Então, nada mais do que nós buscarmos estar em oração para que nós possamos cumprir aquilo que Santa Teresa tanto quis durante a vida e fez durante sua vida, fundar um verdadeiro Carmelo aqui na nossa paróquia. Santo Inácio nos diz que nós devemos encontrar Deus em todas as coisas e ver que todas as coisas vêm do alto. Isso é extremamente importante. Outra oração de Santo Inácio: Senhor Jesus, ensina-me a ser generoso e a te servir como tu o mereces, a dar sem contar, a combater sem medo de feridas, a trabalhar sem procurar repouso, a me dedicar sem esperar outra recompensa que não seja de saber que faço a tua vontade. Como Santo Inácio buscava fazer a vontade de Jesus, como Santo Inácio buscava fazer a vontade de Deus. Vamos conhecer um pouquinho de Santo Inácio. Nasceu em Azpeitia, que faz parte de Loyola, que é no norte da Espanha. Nasceu no ano de 1491. Era de uma família nobre, uma família agrícola que possuía terras, posses ali na Espanha naquela época. O caçula de 3 irmãos, ele era chamado, quando foi batizado, de Íñigo. Não era Inácio, ele toma o nome Inácio depois da sua conversão. Já em 1506, Inácio aqui tinha 15 anos, ele começa a carreira daquilo que ele mais amava antes de conhecer Jesus Cristo, a carreira militar, a carreira das guerras, a arte de guerrear. Era isso que Inácio tanto gostava de fazer, até ele entender que ele tinha que ser um soldado de Jesus Cristo. Então, de 1506 a 1517, ele serviu o Palácio Real de Arévolo. Ele tinha na sua vida esse desejo, né, essa vontade de ser o melhor na arte da cavalaria, na arte das armas. E como um grande militar, como um grande homem, né, ele serviu a grandes poderosos da época, né? E em 20 de maio de 1521, Santo Inácio, numa batalha, ele toma um tiro, uma bala de canhão praticamente estraçalha sua perna e muda completamente sua vida. É a partir de 20 de maio de 1521, e agora esse ano nós celebramos 500 anos, agora em 2021 nós celebramos 500 anos da conversão de Santo Inácio, é que ele começa a ter essa experiência de uma conversão espiritual e conhece-se um novo Senhor, Jesus Cristo.
Foi na Batalha de Pamplona. Santo Inácio é atingido por uma bala de canhão e aí então tem sua perna direita toda estraçalhada, a perna esquerda fica ferida, mas essencialmente Inácio tem um ferimento na alma, porque tudo aquilo que ele planejava, todos os seus projetos, os projetos de ser o maior dos guerreiros ou dos militares, de ter as melhores honras, de ter as melhores damas da corte, de ser um dia um homem que pudesse ter o poder dentro da corte, é colocado tudo abaixo. E ele começa uma batalha interna árdua. A ação da graça de Deus começa a se fazer na alma de Santo Inácio. E ele começa a perceber aquilo que é extremamente importante nos exercícios espirituais que nós vamos praticar, que nós vamos fazer, que são as moções. As moções nada mais são do que movimentos interiores. São aqueles sentimentos internos que nós vivemos dia após dia, que nos faz caminhar, que nos faz a tomar decisões. Isso daí é extremamente importante para os exercícios espirituais. Ele começa a configurar-se com Cristo e percebe que por ele deve viver eternamente. Começa nesse instante, então, Inácio é levado, depois do seu ferimento, ele é levado para Loyola, e lá ele fica se convalescendo no castelo, na casa, né, da família, e a sua cunhada entrega para Inácio livros para que ele pudesse passar o tempo. Mas aqueles livros que ele tanto gostava, que eram livros de cavalaria, de guerra, de romances, são substituídos por livros que contam a vida dos santos e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Inácio vive dois nascimentos, aquele da vida natural, em que ele tinha muitas virtudes, era um homem bom, um homem que lutava por aquilo que era bom, mas tinha muitos vícios, muitos maus hábitos, e não tinha como Senhor Jesus Cristo. E depois o seu nascimento para a vida de fé, que aí Inácio deixa todas as vaidades, todas os seus vícios, aquilo que o afastava de Jesus Cristo, que não permitia que ele servisse Jesus Cristo. E aí então, a partir de 1521, Inácio descreve que a luz veio até ele. Ele tinha 30 anos de idade, começa a se entregar a Jesus. Quando Inácio começa a ler a vida dos santos, ele começa a refletir interiormente e começa a dizer: se São Francisco de Assis era capaz de fazer tudo isso, por que eu não sou? Se São Domingos de Gusmão era capaz de fazer tudo isso, por que eu não sou? Se eles conseguiram mudar uma época, se eles conseguiram servir a Jesus Cristo no próximo, se eles conseguiram fundar uma congregação, por que eu não sou? Inácio se entrega completamente a Jesus, porque ele começa a perceber que nos momentos em que ele tinha pensamentos que se dirigiam a esse serviço a Jesus, ele tinha um movimento de alegria que nunca passava. E nos momentos em que ele tinha pensamentos que o remetiam à sua vida de militar, às batalhas, rapidamente esse sentimento de alegria se esvaecia. Então ele percebe ali que ele vivia grandes consolações no seu interior, na sua alma, quando pensava nessa vida nova com Jesus Cristo. E reconhecia nisso um sinal de Deus. Então Inácio decide se entregar completamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Caminha até uma cidadezinha, um mosteiro beneditino que existe em Montserrat, pertinho de Barcelona, bem distante de Loyola. E aí então mostra que ele está completamente recuperado, né, dos seus ferimentos na perna, e ele atribui essa cura a São Pedro. Ele diz que São Pedro que intercedeu por ele. Então Inácio tem esses dois modelos, né? Que é São Pedro e os cavaleiros que conseguiam grandes conquistas. Mas ele não quer agora mais grandes conquistas militares, ele quer grandes conquistas para nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai até Montserrat e entrega à Virgem de Montserrat, Nossa Senhora de Montserrat, todas as suas armas, armadura, etc. Até hoje temos lá a espada de Santo Inácio, exposta lá no santuário lá de Nossa Senhora de Montserrat,
em Montserrat, que fica lá em cima de um monte, né, que tem um mosteiro beneditino muito bonito, um lugar bastante bonito. Santo Inácio passa a servir um novo Senhor, e sua nova arma é a confiança em Deus. Aqui, para quem não conhece, Nossa Senhora de Montserrat, a Virgem Negra, e esse é o mosteiro beneditino onde nós temos a igreja de o santuário de Nossa Senhora de Montserrat. Santo Inácio, ele começa a sua peregrinação, a sua caminhada de experiência e de conversão espiritual. Ele se isola como se fosse um eremita na cova de Manresa. Ele ali se coloca plenamente em oração, entra completamente dentro de si para desatar todos os nós que existiam na sua vida e que não permitiam que ele se entregasse completamente a Jesus Cristo. Ele começa a perceber que para ele ter uma verdadeira entrega e a verdadeira alegria na sua alma, ele precisaria ordenar todos os seus sentimentos, ordenar todas as suas paixões, tudo aquilo que não estava adequado. Precisava se ver livre daquilo que era o homem velho para poder viver como um homem novo. Então ele passa a rever toda a sua existência, ele passa a fazer um filme da sua vida, lembrando de tudo que ele passou e entregando tudo isso a nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo cada momento de sua vida novamente, mas agora de mãos dadas com Cristo. Então ele passa a viver essa dinâmica espiritual, vendo a si mesmo de uma forma completamente diferente. E aí nascem os exercícios espirituais. É exatamente isso que os exercícios espirituais propõem. Nós nos dispormos para entrar na nossa alma, para nos reconhecermos, nos conhecermos e ficarmos livres dessas paixões desordenadas, para que aí sim, junto com Deus, sermos capazes de perceber todas as coisas e viver essa experiência de uma nova vida. Inácio usa muito dos sentidos. E ali no Rio Cardoner, ele tem esse encontro definitivo com Jesus Cristo. Ali encontra Criador e criatura. Assim como Moisés tem essa experiência na sarça ardente, Inácio tem essa experiência ali nas águas serenas de um rio que passa. Nas águas calmas de um rio que passa. Ele ensina e percebe com isso, para viver essa busca interior, é preciso buscar esse lugar de encontro. Esse lugarzinho que nós devemos utilizar para os nossos momentos de encontro com o Senhor, de oração, que é extremamente importante para que os nossos exercícios espirituais aconteçam de forma adequada. E a gente depois vai ver isso com mais detalhes na nossa metodologia de praticar ou de rezar nos exercícios espirituais. Ali Inácio começa a compreender a vontade do Senhor, a ver qual que é o desejo de Deus para a vida dele, a ter um olhar novo sobre todas as coisas, não mais com o olhar de Inácio, mas com o olhar de Jesus Cristo. E isso gerava nele uma grande consolação, uma grande gratidão, e o punha com o desejo de servir Jesus Cristo. E como um militar, ele queria ter esse Senhor, queria servir esse Senhor. E ele sai peregrinando. Ele faz o seu caminho de peregrinação, terminando todo esse caminho dentro da sua alma, dentro do seu coração, para que ele tenha definitivamente esse encontro e a experiência de conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então ele transforma toda essa experiência espiritual num mapa, num itinerário que cada pessoa precisa percorrer. E é nada mais do que isso que consiste os exercícios espirituais de Santo Inácio. Tornar-se um peregrino dentro de si mesmo, mas um peregrino para ir ao encontro do projeto de Deus para a nossa vida. E quando nós nos colocamos em oração, nós vamos colocando a nossa vida para Deus, para que nós possamos considerar esse caminho, esse itinerário que Deus quer que nós traçamos na nossa vida. Inácio vai até Jerusalém. Ele entendia que, como grande soldado e militar que ele era, ele tinha que lutar lá em Jerusalém para reconquistar tudo aquilo que eram os lugares santos que Jesus Cristo viveu. Enfim, ele tinha que ir para Jerusalém. Chega lá, ele é acolhido pelos franciscanos, que dizem: aqui não é o seu lugar, você tem que fazer outra coisa, não é esse o desejo de Deus para você. E aí ele entende. E aí Inácio vai até
volta para a Europa, vai até Paris e lá ele entende que ele tem que se formar, estudar para ser sacerdote. E aí Inácio começa a estudar a teologia, estudar a filosofia, faz toda a sua formação e começa a também fazer a formação daqueles que o acompanhavam, que estiveram junto deles nos exercícios espirituais. E funda a partir daí a Companhia de Jesus, os soldados da igreja, como Inácio gostava de chamar, os soldados do Papa, eram capazes de entregar tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, Santo Inácio elabora e escreve os exercícios espirituais, e do início dos exercícios espirituais, outros santos, como São Francisco Xavier, já nascem. Inácio nos dizia que nós temos que ter um relacionamento filial com Deus, como filhos de um Deus que é o nosso Criador. Então esse relacionamento filial quer dizer que nós temos que ser completamente dependentes de Deus. Em tudo depender de Deus, tudo é dele. E ele nos coloca à disposição para que nós possamos utilizar disso e obter a nossa salvação, como Inácio diz lá no seu princípio e fundamento. Nós somos criados para isso, para louvar, para reverenciar e para servir a Deus e a partir disso obter a nossa salvação. Nós temos que nos relacionar conosco mesmo, com um relacionamento de honestidade, de verdade, a nossa verdade. Jesus Cristo nos diz que a verdade nos libertará. E a verdade às vezes é dolorosa, para nos relacionar conosco mesmo, com a nossa verdade, com aquilo que Deus quer de nós, com a forma como Deus nos criou. Nós muitas vezes temos que descobrir e nos livrar do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, para que nós possamos ter um relacionamento fraternal com o irmão, com o outro, como irmãos, senão nós não conseguimos. E temos também que utilizar de todas as coisas, de toda a criação, de toda a natureza, mas com dominância, foi criado para nós, mas com responsabilidade, para que nós tomemos conta, administremos. Essa é a essência, essa é a forma como nós vamos trabalhar para que nós possamos nos encontrar mais conosco mesmo e, consequentemente, encontrar com Jesus Cristo nesse retiro proposto por Santo Inácio, retiro proposto pelos exercícios espirituais agora de Advento e de Natal. Santo Inácio reforça: haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Tudo é graça. Nós somos dependentes completamente de Deus. Ele nos coloca essa frase que é muito importante para os exercícios espirituais. Não é o muito saber, mas o perceber e saborear as coisas internamente que contenta e satisfaz a alma. O que nos alegra é exatamente isso. É nós sentirmos, nós experienciarmos. E é isso que nós vamos fazer nesse encontro com Jesus Cristo. Para quem não sabe, o dia que nós fazemos memória a Santo Inácio de Loyola é o dia 31 de julho. Esse é mais um vídeo para nós caminharmos dentro do nosso retiro, conhecer melhor a Santo Inácio de Loyola. Depois nós vamos conhecer um pouquinho melhor dos exercícios espirituais e da metodologia de oração proposta por Santo Inácio. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.